Uma descoberta melhor vista por meio de um drone foi algo assustador encontrado nas montanhas: centenas de misteriosos caixões de madeira. Agora, por que exatamente há caixões e restos mortais aqui? Bem, isso é o que veremos ao longo do vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá! Espada viking em uma montanha. Em 2017, caçadores de renas na Noruega ficaram perplexos quando descobriram uma peça surpreendentemente bem preservada da história enquanto faziam uma trilha. Uma espada viking que possivelmente remonta a 1200 anos. Especialistas acreditam que a espada encontrada por um caçador de renas remonta ao período entre 800 e 950 d.C., quando os vikings navegavam pelos mares e suas histórias se tornavam lendas. Apesar de sua idade, a espada estava surpreendentemente bem preservada, com apenas a lâmina mostrando sinais de ferrugem e os materiais orgânicos como tiras de couro ou adornos de osso e madeira há muito tempo retornaram à terra. Também foi bastante surpreendente como a espada estava encaixada entre duas rochas. Embora enferrujada, ainda conservava sua forma e estava relativamente bem preservada em comparação com outras armas de sua época. Se não fosse pela baixa pressão e o frio extremo nas montanhas, a espada provavelmente teria se degradado mais rapidamente. Depois de saber sobre a descoberta, pesquisadores acompanhados por um local e um detector de metais e arqueólogo retornaram ao local. Eles vasculharam a montanha na esperança de encontrar mais artefatos históricos, mas infelizmente não encontraram mais nada de importante na superfície da montanha. Um antigo assentamento. Nas frias e altas regiões dos Andes peruanos, arqueólogos descobriram algo extraordinário: a mais antiga evidência conhecida de habitação humana em alta altitude. Esse assentamento antigo, localizado a cerca de 4.500 metros acima do nível do mar, foi ocupado há cerca de 12.000 anos. Imagine humanos da Era do Gelo enfrentando o ar rarefeito, com pouco oxigênio e temperaturas geladas, montando acampamento em um abrigo rochoso, com tetos escurecidos pela fumaça e paredes adornadas com arte rupestre. Eles deixaram para trás pontas de lança, raspadores, ferramentas de pedra com lascas em ambos os lados e até ossos de grandes mamíferos. A descoberta desafia nossa compreensão sobre a adaptação humana precoce a ambientes extremos, mostrando que os humanos viveram e prosperaram em altas altitudes muito antes do que se pensava. As cavernas Gaju. Escondidas no distrito de Yanqing, em Pequim, encontra-se um fascinante local histórico conhecido como as Cavernas Gaju. Descobertas em 1984 durante uma pesquisa de relíquias culturais, essas cavernas formam uma complexa rede de mais de 350 câmaras esculpidas nas encostas rochosas da montanha Tianhuang. O local se estende pelas encostas norte, sul e leste, apresentando cerca de 117 cavernas. É uma visão impressionante, lembrando uma estrutura em forma de favo de mel, esculpida na lateral da montanha. O que intriga nessas cavernas é a precisão e o cuidado em seu design. Cada caverna normalmente tem 3 cômodos, incluindo um pequeno espaço de vida e um depósito. Algumas são até de 2 andares, conectadas por escadas e pontes de pedra intrincadamente esculpidas. Os cômodos variam em forma e tamanho, com o maior chegando a 20 metros de comprimento. A altura média dos cômodos é de cerca de 1,60 m a 1,70 m, levando alguns a especular que a comunidade que vivia ali poderia ter sido de estatura pequena. As cavernas Gaju possuem seu próprio sistema de drenagem e armazenamento de água, indicando um alto nível de sofisticação e engenharia. As câmaras serviam a vários propósitos, desde eventos comunitários e aposentos reais até rituais religiosos e armazenamento. O local também inclui móveis esculpidos em pedra, como camas, suportes para lâmpadas, compartimentos de armazenamento e tablets de pedra. Alguns acreditam que a maior e mais complexa câmara, conhecida como Guantangzi,
ou Templo Dourado, era usada para reuniões comunitárias ou cerimônias religiosas. As pessoas que construíram essas cavernas permanecem um mistério completo, já que não há registros históricos claros dos habitantes das cavernas. Alguns sugerem que foram construídas pelos Khitan, um povo das estepes mongóis, há mais de 1000 anos. Outros teorizam que as cavernas podem ter sido um celeiro construído durante a dinastia Tang, ou uma guarnição militar da dinastia Han. A ausência de materiais orgânicos para datação confiável e a falta de frescos ou esculturas no sistema de cavernas aumentam o enigma. Em 1991, as cavernas Gaju foram oficialmente abertas para visitantes e em 2013 foram listadas como um importante local histórico e cultural protegido em nível nacional na China. Santuário Romano Antigo. Em 2020, em um dia aparentemente comum, um caminhante inesperadamente encontrou algo surpreendente nos Alpes suíços: uma moeda romana antiga. Isso marcou o início da curiosidade e do interesse dos arqueólogos nos Alpes suíços. E assim começaram as escavações entre as montanhas Amtonhorn e Wildstrubel, a cerca de 2.500 metros acima do nível do mar. Seus esforços foram amplamente recompensados. Eles encontraram 100 moedas, 27 cristais de rocha, 59 cravos de sapato romanos, um broche e até mesmo um fragmento de uma placa votiva em formato de folha. Os itens encontrados sugerem que este era um local sagrado, talvez um tipo de destino de peregrinação antiga, onde as pessoas depositavam esses itens como oferendas votivas. Pense nisso como uma espécie de poço dos desejos antigo, exceto que, em vez de jogar uma moeda para dar sorte, você deixaria uma moeda romana, ou, se estivesse se sentindo particularmente generoso, um belo cristal de rocha brilhante. As moedas fornecem uma linha do tempo que vai do 1º ao 5º século da Era Comum, abrangendo a ascensão e queda do Império Romano. Especialistas descobriram que não foi apenas um evento isolado. Parece que as pessoas estavam visitando o local por séculos. A localização, no alto das montanhas, provavelmente foi escolhida por sua beleza natural e talvez pela abundância de cristais de rocha nas proximidades. Thun, uma cidade próxima, possui vários templos romanos, destacando a importância religiosa da região nos tempos antigos. Sandália da Idade do Ferro. Nas montanhas remotas e acidentadas da Noruega, o olhar atento de um caminhante levou a uma descoberta inesperada: uma sandália de 1.700 anos, que se acredita ser da Idade do Ferro, encontrada em 2019. Esse calçado antigo foi desenterrado em um passo de montanha de alta altitude, sugerindo que a área era uma rota de viagem há séculos. Embora possa evocar imagens de um turista romano viajando no tempo, ainda preparado para o clima nórdico, os especialistas acreditam que os usuários originais de tais sandálias eram habilidosos em navegar nesses terrenos difíceis, provavelmente adicionando isolamento extra com pedaços de tecido ou pele de animal. Essa descoberta faz parte de um quebra-cabeça maior que revela uma rede de antigas trilhas de montanha conectando o interior da Noruega à costa, usadas desde aproximadamente o ano 200 até o final do século IX. A descoberta de esterco de cavalo da era viking, junto com outros itens, indica uma atividade significativa nessa área durante esse período. À medida que o gelo continua a derreter, espera-se que mais artefatos emergirão, revelando segredos sobre a antiga Noruega. Escondido entre os vales na região de Unen, no sudoeste da província de Guo, na China, estava um local curioso que intrigou moradores e turistas. Essa descoberta, melhor vista por meio de um drone, é uma maravilha inesperada nas montanhas. Centenas de misteriosos caixões de madeira. Agora, por que exatamente há caixões e restos mortais aqui? Bem, especialistas acreditam que essa prática, seguida desde tempos antigos, tinha o objetivo de ajudar as almas dos falecidos a ascender ao céu. Em uma única caverna, mais de 500 caixões podem ser encontrados, alguns em vários estágios de decomposição. Acredita-se que essa tradição tenha se originado do desejo das pessoas locais de retornar à sua terra natal,
já que se mudaram para a região montanhosa para escapar de guerras, séculos atrás. Em vez de enterrar seus mortos, eles colocavam os caixões em cavernas, representando um lugar de descanso temporário. Outra crença é que a prática começou para proteger os caixões de enchentes, com o benefício adicional de estarem mais próximos do céu e, portanto, mais próximos do paraíso. Cérebro da Idade do Bronze. Aqui está mais uma descoberta impressionante de 2017, desta vez no Monte Seymour, na Turquia. Enquanto exploravam a área, arqueólogos do país encontraram um achado impressionante, tecido cerebral bem preservado. A parte impressionante é como ele foi preservado. Milhares de anos atrás, um terremoto atingiu a área onde o cérebro foi encontrado, prendendo o habitante sob os escombros, e então um incêndio devastou a região, consumindo tudo em seu caminho, incluindo todo o oxigênio. Isso levou à preservação do cérebro, com o único detalhe de que ele foi fervido até secar. No entanto, essa falta de umidade impediu a decomposição, o que é notável. O local onde ocorreu o incêndio também desempenhou um papel na preservação do tecido cerebral. O solo da área continha altos níveis de potássio, magnésio e alumínio, que formaram o vasser, ou cera de cadáver, uma substância bastante eficaz na preservação de matéria humana. A preservação desse cérebro é tão excepcional que chamou a atenção de cientistas de todo o mundo. Normalmente, o tecido cerebral é difícil de preservar, pois é rico em enzimas e células que se deterioram rapidamente após a morte. Esta descoberta foi tão inesperada que encorajou arqueólogos a investigarem mais de perto, na esperança de descobrir mais tesouros antigos ao redor do monte. Hoje, esse tecido está sendo examinado para aprender mais sobre as condições de saúde das pessoas que viveram na região há 4.000 anos. O amaldiçoado Forte de Bangar. Situado no coração do Rajastão, na Índia, o Forte de Bangar permanece como uma relíquia de uma cidade outrora próspera, agora envolta em mistério e contos sombrios. Construído no século XVII por Raja Man Singh, irmão mais novo do general mogol Man Singh de Amber, este forte ganhou a reputação de ser um dos lugares mais assombrados da Índia. A lenda de Bangar começa com uma maldição. Disse que um sábio amaldiçoou toda a cidade, resultando na devastação total, culminando em uma derrota desastrosa para o governante de Bangar, com seu exército aniquilado e os habitantes brutalmente massacrados. O destino da princesa, uma figura central nesses contos, permanece envolto em mistério, sendo supostamente condenada a vagar pelos terrenos do forte. O Departamento Arqueológico da Índia, conhecido como ASI, colocou até placas de aviso ao redor do forte, aconselhando os visitantes a saírem antes do pôr do sol. A área é conhecida por seus incidentes inexplicáveis, incluindo pessoas que se perdem ou sofrem acidentes, o que levou à restrição de entrada de turistas estrangeiros sem uma permissão especial. Um aspecto intrigante de Bangar são suas casas sem teto. A lenda local atribui isso à maldição do sábio, pois qualquer tentativa de construir um telhado supostamente leva ao seu colapso. Apesar de sua reputação sombria, o forte abriga vários templos antigos dedicados a deuses hindus, o que adiciona uma dimensão espiritual ao local. Fóssil de 6 milhões de anos. Em uma descoberta revolucionária, nas profundezas das montanhas Himalayan, na Sicília, uma equipe de geocientistas de várias instituições desenterrou uma antiga reserva subterrânea de água doce. Não é qualquer água subterrânea. Estima-se que tenha cerca de 6 milhões de anos. O aquífero, que se acredita ser resultado da crise de salinidade do Messiniano, está localizado a milhares de metros abaixo da superfície e contém aproximadamente 17,5 quilômetros cúbicos de água. A história de origem dessa água antiga é fascinante. Durante a crise de salinidade do Messiniano, entre 5,3 e 7,2 milhões de anos atrás, o mar Mediterrâneo quase secou completamente devido a um bloqueio no Estreito de Gibraltar. Esse evento expôs o leito do mar,
permitindo que a água da chuva se infiltrasse na crosta terrestre. Essa água foi absorvida pelas rochas carbonáticas sob as montanhas, funcionando como uma esponja. Quando os níveis do mar voltaram ao normal, essa água doce ficou presa e foi preservada pela pressão da água salgada que se formou por cima. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é o seu potencial impacto. Pesquisadores estão considerando a possibilidade de explorar essa fonte de água antiga para aliviar a escassez de água na Sicília. Essa descoberta também pode inspirar explorações semelhantes em outras partes do Mediterrâneo e além, abrindo novas possibilidades para enfrentar a escassez de água doce em várias regiões. É notável pensar que a água que se infiltrou na crosta terrestre milhões de anos atrás pode um dia saciar a sede de civilizações modernas. Esculturas milenares. Aninhadas no distrito de Meiji, na cidade de Tianshui, província de Gansu, China, as grutas de Meiji-shan são um magnífico conjunto de arte e espiritualidade. Essa intrincada rede de cavernas budistas é esculpida na face do penhasco da montanha Meiji. A história das grutas de Meiji-shan começa por volta do ano 384 a 417 d.C., durante a dinastia Qin tardia. Ao longo dos séculos, o local se expandiu para abranger 21 cavernas, com uma coleção impressionante de mais de 10.632 esculturas de argila e mais de 1.300 metros quadrados de murais. Essas figuras variam de monumentais a minúsculas, mostrando a evolução da arte de escultura em argila chinesa ao longo de um milênio. Uma das características mais icônicas do local é sua localização em um penhasco íngreme da montanha Meiji, a cerca de 70 metros acima do chão. A maior e mais famosa caverna, a Caverna 4, também conhecida como o Pavilhão dos Sete Budas, abriga um esplêndido salão imerso na tradição budista. Ela é carinhosamente chamada de Torre das Flores Borrifadas, com base em uma história budista sobre o Bodhisattva testando seus discípulos ao borrifar flores da caverna. As cavernas são divididas em duas áreas principais: os penhascos ocidental e oriental, que abrigam uma variedade de estátuas budistas, murais e estruturas arquitetônicas que são um verdadeiro banquete para os olhos. As esculturas de argila nas grutas de Meiji-shan são conhecidas por seus detalhes intrincados e representações secularizadas, aproximando-as mais da vida cotidiana da época. Em contraste com as grutas de Mogao, famosas por seus murais, as grutas de Meiji-shan são celebradas por suas esculturas de argila requintadas. Visitar as grutas de Meiji-shan é uma verdadeira aventura. As cavernas são conectadas por passarelas de madeira suspensas na face do penhasco, oferecendo uma experiência emocionante para os visitantes. Embora a subida possa ser desafiadora para alguns, as vistas deslumbrantes e o esplendor artístico das cavernas tornam a visita uma experiência inesquecível. Para qualquer pessoa interessada em explorar a rica história e o patrimônio artístico da China, uma visita às grutas de Meiji-shan é imperdível. Vila do Povo das Nuvens. Os Chachapoyas, também conhecidos como Guerreiros das Nuvens ou Povo das Nuvens, eram uma antiga cultura que habitava os Andes amazônicos no atual Peru. Sua civilização floresceu em uma região muitas vezes chamada de Andes Amazônicos, uma parte da Cordilheira dos Andes coberta por florestas tropicais densas. Este cenário geográfico único, combinando montanhas altas com florestas tropicais exuberantes, lhes rendeu o apelido expressivo. Vivendo entre elevações de 2.000 a 3.000 metros, os Chachapoyas são conhecidos por suas impressionantes conquistas arquitetônicas, incluindo a monumental fortaleza de Cuelap, muitas vezes comparada a Machu Picchu. Cuelap possui enormes muralhas de pedra externas e mais de 400 edifícios internos. As origens dos Chachapoyas e seu destino final adicionam ainda mais ao seu mistério. Evidências arqueológicas mostram tanto assentamentos incas quanto Chachapoyas na área, indicando algum nível de aceitação da dominação inca. No entanto, fontes históricas
sugerem uma atitude mais rebelde em relação aos seus conquistadores. A conquista dos Chachapoyas pelo Império Inca ocorreu por volta da segunda metade do século XV, sob o governo de Tupac Yupanqui. Sua aparência física, conforme relatado pelos conquistadores espanhóis, era notavelmente diferente de outros grupos indígenas da região. Eles foram descritos como tendo pele clara, e suas mulheres eram notadas por sua beleza. Apesar da chegada dos espanhóis em 1535 e sua aliança com os Chachapoyas para recuperar terras dos Incas, a introdução de doenças europeias, como a varíola, eventualmente levou ao desaparecimento do povo Chachapoya. Descobertas arqueológicas modernas continuam a lançar luz sobre essa cultura enigmática. Em 2006, um local de sepultamento subterrâneo contendo múmias Chachapoyas foi descoberto, fornecendo uma imagem de suas características físicas e práticas culturais. No entanto, muito sobre os Chachapoyas permanece um mistério, incluindo seu nome original, já que Chachapoya é derivado da língua quichua dos Incas. As pirâmides da Bósnia. Na pitoresca paisagem da Bósnia, perto da cidade de Vovo, encontra-se uma série de colinas que despertaram uma mistura de curiosidade, controvérsia e orgulho cultural. Estas são as chamadas Pirâmides Bósnias, trazidas à atenção do público em 2005 por Samir Osmanagić, um empresário bósnio-americano. Ele propôs que essas colinas, incluindo a maior delas, a Colina Vacha, não eram meras formações naturais, mas sim estruturas piramidais antigas criadas por uma civilização avançada. As afirmações de Osmanagić basearam-se em observações como o formato piramidal das colinas, sua orientação em relação aos pontos cardeais e a existência de túneis subterrâneos conhecidos como túneis Rabna. Ele sugeriu que essas colinas poderiam ter mais de 30 mil anos, construídas por uma civilização anterior à história conhecida, possivelmente os Ians. Ele até alegou a descoberta de ondas estacionárias no local, que acreditava poderem facilitar a comunicação intergaláctica. As pirâmides bósnias rapidamente ganharam popularidade, especialmente entre a população local bosníaca, que as abraçou como um símbolo de orgulho nacional e uma conexão com um passado glorioso. Boko tornou-se um destino turístico, com autoridades locais e escolas incentivando visitas ao local. No entanto, as alegações de Osmanagić foram recebidas com ceticismo significativo e críticas da comunidade científica. Especialistas em arqueologia e geologia, incluindo a Associação Europeia de Arqueólogos, descartaram as afirmações como pseudocientíficas. Eles argumentam que as colinas são formações naturais conhecidas como Flatirons, comuns em muitas partes do mundo. Análises geológicas mostram que essas colinas são compostas por camadas de conglomerado, argila e arenito, típicas da formação geológica natural da região. Cientistas qualificados expressaram preocupações de que as escavações de Osmanagić poderiam estar causando danos irreversíveis a sítios arqueológicos e históricos reais. Há também críticas sobre a metodologia usada em sua pesquisa, com alguns especialistas mencionados negando envolvimento no projeto. Além disso, as alegações de blocos de concreto e técnicas de construção antigas não foram substanciadas por evidências científicas credíveis. E aqui chegamos ao fim da nossa lista. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.